Bem-vindo aqui para mais um vídeo onde nós conversamos sobre a nossa Bolsa de Valores. Ele tem um caráter um pouco mais instrutivo, educacional, se chama Toques da Bolsa, já chega ao vídeo de número 88 desse segmento. E o que eu tenho visto, vindo dos influenciadores, é exatamente um debate sobre a alteração do preço-teto. Quando que se altera esse preço-teto, quando se eleva, aqui nesse caso específico, ou quando se reduz o preço-teto. Eu achei curioso esse tipo de informação, porque eu já vou explicar, tem uma coisa interessante aí, que talvez não se ajuste com essa ideia de elevar ou reduzir o preço-teto. Eu uso como referência esse livro do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. A parte que mais interessa é o antes que seja tarde, ou seja, quanto antes você começar, melhor. E é dali que vem esse conceito, que depois ele foi tornado mais popular de preço-teto. Não existe essa palavra preço-teto no livro, mas lá no livro você vai encontrar o conceito que foi na direção de criar o preço-teto. Então, vamos dar uma olhada o que a gente tem aí pela frente. Então, a primeira referência é exatamente o autor, né, que é este livro, Faça Fortuna com Ações, Antes que Seja Tarde, aqui do Décio Bazin. O que interessa aqui para nós está lá na página 63, e veja que é o capítulo 4. Aqui na página 63, veja que ele diz o seguinte, ó, o preço justo, né, ele fala em preço justo. Se a taxa básica de 6% para a remuneração de títulos de renda fixa é universalmente aceita. Até um parênteses aqui, eu vou fazer um vídeo específico sobre preço-teto de novo. Eu já fiz um, vou fazer outro. É sempre bom a gente ir revendo esses conceitos. O que é essa taxa e por que ela é universalmente aceita. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, aqui no livro, né, admite-se que 6% seja a taxa básica para a remuneração das ações. Exatamente o que ele fala aqui nesse parágrafo. A remuneração das ações chama-se dividendos. Então, dividendos que não poderão ser menores do que 6%. Por isso que nós usamos aquela referência dos 6%. Nós pegamos os proventos que nós estamos visualizando que a empresa paga e dividimos por 6%. Isso vai nos dar o chamado preço-teto. Por conseguinte, 6% ao ano é a referência remunerativa desses dividendos. Veja aqui a importância dessa nossa tabela de múltiplos, porque aqui fica a referência dos nossos preços, daquilo que estamos admitindo pagar por determinada ação. Então, observe que nós temos um provento a ser pago aqui, que não que ele de fato vá ser pago, mas é aquele que nós estimamos de ser pago. Então, quando nós estamos olhando para o futuro. Quando nós dividimos esse provento aqui por 6%, nós temos um preço teto, ele fica aqui embaixo. É o preço teto quando olhamos para frente. Aqui no caso estou falando de BB Seguridade, R$ 3,48 dividido por 6%, nos leva aqui para um preço teto de R$ 58,05, dentro das estimativas que nós estamos fazendo de projeções para o resultado da companhia ao final do ano de 2023. No entanto, veja que o BB Seguridade, no passado, pagou, em média, por mês, R$ 2,09, que são os proventos que foram pagos em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Na média, pagou esses R$ 2,09, que, quando dividimos por 6%, nos dá um preço teto de R$ 34,77. Veja aqui, neste caso aqui específico, nós temos dois preços teto. O mais importante deles é aquele quando olhamos para o passado. Já que o que nós estamos fazendo é uma projeção, e isso, no geral, ainda não se confirmou. Pode vir a se confirmar e vai alterar esta média desse preço teto que nós vimos aqui. Mas veja como no andar, no tempo, nós acabamos comprando ações de BB Seguridade. BB Seguridade, no passado, nós chegamos a comprar a ação a R$ 20,95, R$ 19,75 e R$ 18,95.
O nosso preço médio ficou aqui ó, em R$ 24,87. E muitas vezes é comum os investidores eles tomarem o preço médio como referência e só aceitarem comprar ações abaixo do seu preço médio, porque as pessoas, esses investidores, não querem elevar o seu preço médio. O que eu, particularmente, acho que é uma ideia bastante precipitada. Veja aqui, como nós tínhamos visto, a média do preço dos dividendos dos últimos 5 anos nos leva a um preço teto médio dos últimos 5 anos, que são aqueles R$ 34,77. No entanto, para os proventos pagos no último ano, R$ 1,96, veja que o preço teto fica em R$ 32,77. Nós preferimos utilizar aqui no canal como referência o preço teto do último ano, porque ele é o mais baixo e é uma medida mais conservadora. Mas essa é uma escolha do canal. Você precisa verificar aquela que melhor se ajusta à sua intenção de compra, à sua vontade de compra. Então nós temos aqui o preço teto quando projetamos, olhamos para frente, R$ 58,05 e um preço teto quando olhamos para o passado, bem mais conservador, R$ 32,77. Bom, mas acontece que a gente precisa também olhar como o mercado ele está se comportando. No momento em que esse vídeo estava sendo feito, aqui é dia 13 de setembro de 2023, veja que o preço da ação de BB Seguridade estava cotada a R$ 31,99, 32, subindo aqui 0,19%. Então veja, essa ação está abaixo do nosso preço teto, o menor daqueles. Será que essa ação estaria se oferecendo? É importante considerar que o mercado, nesse caso específico, ele tem andado aqui nos últimos dias, a gente chama de andar de lado. Será que ele vai estourar para frente? Será que vai estourar para baixo? Bom, é aquela questão, né? Dentro do contexto da economia, normalmente tem muitos influenciadores também que não gostam de olhar para a macroeconomia, tanto a macroeconomia doméstica quanto a internacional. Mas o comportamento desses mercados nos diz mais ou menos para onde, não é que nos diga, sinaliza, dá uns pontos de que talvez as coisas possam andar um pouco para cima, talvez se manter nesse patamar, mas a gente acredita aí que as medidas que são tomadas de governo talvez gere alguma pressão para que isso não estoure. Talvez. Eu, na verdade, não sei dizer isso aí e também não é nisso que eu aposto. Eu só mais ou menos vejo que os indicadores da nossa macroeconomia brasileira estão apontando nessa direção. A microeconomia também, basta que a gente olhe como as relações econômicas estão acontecendo no comércio, nas indústrias, naquilo que está perto de nós. No momento que as pessoas talvez se derem conta, o endividamento das famílias, é possível que isso aí tome um outro rumo. Mas também não dá para ficar acreditando exatamente nisso. É importante aqui a gente ter noção que isso pode, é uma possibilidade. Por outro lado, e a gente torce para isso, que as medidas de governo elas sejam acertadas, sejam as corretas, e então isso reflita dentro da nossa bolsa, fazendo elevar os preços. Assim, um bom ponto de partida é exatamente a suposição de que os preços eles acabem por se elevar. Ora, se os preços se elevam, se o mercado avança, então é muito pouco provável que a gente volte aqui a ficar em torno desse preço médio. E esse é o patamar que a gente toma como referência para dizer assim, ó, talvez as minhas compras agora estejam em um outro tipo de preço. E aqui eu vou tentar fazer uma analogia com o atletismo. Bom, vamos supor o salto em altura, que você é um competidor e você sabe que você salta 1,80 m. Você vai para a competição na qual você participa e nessa competição você salta no crescente de onde marca o salto, aquela vara, você salta 1,75 m. Bom, você saltou 1,75 m, ninguém mais saltou, você se sagrou campeão. No ano seguinte, você vai para a competição de novo e tem um atleta dos que competiram no ano em que você ganhou e ele salta 1,75 m. Você saltou 1,77 m, você ganhou a competição.
Você venceu a competição. Agora nós já estamos no terceiro ano, você vai para a competição e de repente tem um atleta novo. E esse atleta salta 1,80 m, que você saltava nos seus treinamentos, no seu patamar. Então você vai e salta 1,80 m. O atleta novo, esse agora salta 1,81 m e você não consegue, você fica em segundo lugar. O que significa? Que talvez você tenha que treinar mais, porque agora isto ficou ajustado. No ano seguinte, vamos supor que o atleta que saltou 1,81 m ele não consiga, ele vá a 1,79 m. Você salta 1,80 m e você vence a competição. O atleta, ele verifica que talvez ele precise treinar mais. No outro ano, o que acontece? Já vem um terceiro atleta agora. O que saltava, ganhou com 1,81 m, agora salta 1,82 m. O novo atleta salta 1,83 m e você continuou nos seus 1,80 m e dessa vez você fica em terceiro lugar. Então veja que esse ajuste é exatamente como o mercado funciona. Não é você que ajusta o preço teto. O mercado se ajusta, as empresas crescem, elas evoluem, elas têm uma taxa de crescimento. Existe uma maior procura por aquela ação, o que acontece? O preço dela se eleva. Então agora o patamar ele modificou. E aquelas compras que foram feitas no passado de BB Seguridade, a gente precisa ir lá, às vezes, revisar esse passado. Veja que essas compras, elas foram feitas aqui no mês de agosto. Todas elas no mês de agosto de 2021. E, curiosamente, tem essa primeira aqui que foi feita no dia 2 de agosto de 2021. É importante a gente ver o que aconteceu nessa época. E eu encontrei essa reportagem da Money Times. E veja que essa reportagem, ela é datada aqui do dia 2 de agosto de 2021. Curiosamente, ela é assinada por Renan Dantas. E o que ela diz? BB Seguridade, resultados ruins. Mas esses resultados ruins não afastam dividendos. E os analistas acabaram constatando que essa ação poderia estar barata. Vamos dar uma olhada aqui um pouquinho no corpo, não vou discorrer sobre toda a ação, mas veja que a própria reportagem ela traz aqui para nós resultados fracos. Isso foi por conta do período pandêmico e isso afetou a sinistralidade. Se nós olharmos aqui, que nesse período o lucro líquido teve uma queda de 23,2% e o que mais influenciou foi a Brasil Prévia, a parte de previdência, com redução no lucro aqui de 171 milhões. Então toda essa conjunção ela pressionou a ação. Aí, claro, como a gente estava vendo uma série de outros fatores, e aqui é importante olhar o projeto, o que é a companhia, o que ela faz, como ela retorna, alguma coisa na época nos sinalizou, olha, eu acho que aqui, por esse preço, essa ação se oferecendo, eu acho que é interessante que se faça essas compras. E é evidente que isso fez empurrar o preço da ação para esses patamares aqui, 20,85, 19,75, 18,95. Então, lógico que por conseguinte, o preço médio vai estar afetado. E o mais importante aqui, é se você olhar para os valores que foram investidos. São valores muito altos, ou seja, porque se entendeu naquela época que se estava existindo uma oportunidade. Só que, claro, isso foi em 2021, passados 2 anos, a gente olha para o passado e verifica com esse, digamos assim, seria um acerto. Eu não considero um acerto. Eu vi que ali era uma oportunidade. E agora, a ação nesse entorno dos 30, talvez ela tenha mudado de patamar. A gente não tem nada de significativo no mercado, exceto a condução econômica do país, que pode, né, se o governo eventualmente ele errar na mão, dar uma pressionada para baixo. É o que eu acho que está acontecendo, mas eu não assino embaixo isso que eu estou dizendo. É só uma percepção minha, talvez você tenha a sua, assim como os analistas, no geral, eles têm as deles. Então, nesse entorno, não tendo nenhuma excepcionalidade, começa a nos indicar que talvez a ação, dentro de um contexto, ela venha a se oferecer. Veja que a última vez que nós compramos aqui, foram valores também significativos, mas todos vindos de reinvestimentos, de R$ 29,90. Será que daqui a 2 anos, esses R$ 29,90 não vão estar no mesmo... ou vamos estar olhando como hoje olhamos para aqueles R$ 19,75? É uma pergunta interessante de se fazer, porque o que acontece? O preço teto, eu não ajustei preço teto nenhum,
Na verdade, eu enxerguei dentro do contexto macroeconômico do Brasil, mas mais a forma como a companhia ela tem se desempenhado como uma oportunidade quando ela foi a R$ 29,90. Então, não há mudança do preço teto. O que há é um ajuste que a gente faz da nossa percepção do valor da ação para aquele momento que nós estamos vivendo. Não é a nossa intenção estar certo, a nossa intenção é perceber que talvez ali exista uma oportunidade. Então, nesse patamar é possível comprar. Ou seja, não existe momento para se elevar preço teto. Tem o momento que nós nos condicionamos a olhar para aquela ação dentro daquele valor e verificar se dentro do contexto que ela existe, ela está ajustado. E aí, claro, evidentemente que ela tem que estar abaixo daqueles nossos dois preços tetos ali. Tanto quando nós olhamos para o futuro, quando nós vemos o preço médio, o valor médio de dividendos que foi pago e ali calculamos o preço teto. Ou seja, nós temos essas duas balizas. Ficando abaixo desses dois, aparentemente é um bom negócio. Agora, o que a gente verifica é se no contexto, quando desce disso e vai na direção do nosso preço médio, vai na direção, não quer dizer que vai ficar no entorno, vai aquele momento que a gente entende, olha, talvez aqui sinalize uma boa compra, e aí sim a gente faz. Ou seja, nós não elevamos. Quem é que eleva o preço teto? O resultado da companhia e os dividendos que ela veio pagando. Não nós, não é uma iniciativa do investidor. Então ele coloca essas duas balizas, verifica o mercado, verifica o projeto, verifica a circunstância e ajusta a sua percepção ao preço da ação. Pelo menos é assim que se faz aqui no método do canal. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço.